Graça e paz, irmãos. Amém? Vou convidar vocês a chegarem mais pertinho aqui na frente, pode ser? Vamos ficar mais perto, estamos no menor número hoje. Isso, em nome de Jesus. Vamos iniciar o culto desta noite, final de tarde ainda. Obrigado. Vamos colocar em pé, vamos ter uma palavra de oração. Amém. Pai amado, nós te louvamos, Senhor. Nosso coração voltado e agradecido a Ti, ó Deus, pelas Tuas maravilhas, pelos Teus feitos, pela Tua misericórdia, Senhor, que tem se renovado em nossas vidas a cada manhã. Obrigado, Deus, pelo Teu grande amor com que Tu tens nos amado. Obrigado, Deus, pela vida dos Teus filhos que chegaram ao Teu culto nesta noite para adorar a Ti, Senhor. Abençoa, Deus, e que cada um possa receber aquilo que veio buscar, Senhor. Aquilo que a sua alma anseia, ó Deus. Nesta noite possa ouvir de Ti a resposta, Senhor, que tem, ó Deus, questionado a Ti tanto tempo, Deus. Nós oramos, Senhor, para que Tu fale a cada coração. Sabemos que Tu vai falar, Deus, porque a Tua palavra, ela por si só já diz que não volta vazia, Senhor. Mas, Deus, ela produz o resultado para o qual está sendo enviada. Deus, que a Tua palavra ache coração nesta noite aberto, sedento por ouvir de Ti, Senhor. Deus amado, nós também queremos, Senhor, orar por aqueles que estão em férias, estão descansando, que a Tua bênção seja com eles também, Deus. Deus, também queremos orar pelos nossos internautas que nos assistem neste momento, Senhor. Pai, que a Tua doce palavra, Deus, possa encontrar, Senhor, os seus corações. Nós oramos, Deus, oramos pedindo que Tu seja presente em cada vida nesta noite, Senhor, neste final de tarde, Senhor, em cada coração. Nós oramos, entregando a direção deste culto nas Tuas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor, indo no nosso cantor cristão, 443. Eis os milhões. 443. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazeis perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças. Todo poder o Pai me deu, e depois anuncia o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, que para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anuncia o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão, num coro excelso, santo, jubiloso, pra todos sempre glória a Ti darão.
ide, pois, anuncia o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Amém? Podeis sentar. Nós gostaríamos de conhecer as pessoas que estão nos visitando nessa noite. Temos alguém que pela primeira vez está conosco? Muito bem-vindo. 2 pessoas, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta é a casa do nosso Pai, sintam-se à vontade. Mais alguém? Não? Pela segunda vez nós temos alguém? Não? Os demais são os irmãos da casa, né? Os irmãos que nos prestigiam nesta noite também pela internet, que sejam alcançados pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. Amém? Amados, sejam todos muito bem-vindos para adorarmos o Senhor nesta noite. Um culto missionário, o primeiro culto missionário do nosso ano de 2013, alusivo ao Peru, onde nós temos uma missionária, a pastora Nilzete Flores, uma baiana, que está especificamente na cidade de Arequipa, e na sequência nós vamos falar um pouquinho, uma apresentação um pouco mais detalhada sobre Arequipa. Eu gostaria de ler para os irmãos também um comentário do pastor Herbert a respeito de missões e falando um pouquinho dos brasileiros que têm dedicado a sua vida para fazer missões. A Igreja de Cristo no Brasil é um celeiro para a obra missionária no mundo. Somos amados por todos os povos e nossos missionários têm uma facilidade de adaptação em outras culturas jamais vista em outra nacionalidade. Nossa economia melhorou e o brasileiro se internacionalizou. Deus tem posicionado o Brasil para ser uma bússola missionária para as nações. Nossa convenção tem experimentado dias de crescimento e expansão missionária, jamais vista, e já existe pelo menos um batista independente em cada continente do mundo anunciando as boas novas de Cristo. Nossa unidade se consolida e nossas metas nunca estiveram tão alinhadas com as dos nossos primeiros missionários suecos enviados há 100 anos ao Brasil por amor à grande comissão. Contudo, a igreja brasileira enfrenta um grande desafio interno: a falta de discipulado, o evangelho fácil forjado em pregações de autoajuda desprovida de biblicidade. Não é o nosso caso, nós temos estudos bíblicos, nossa igreja foca o ensino através da escola bíblica dominical, e também através das terças-feiras, os nossos estudos bíblicos e culto de oração. Mas louvamos a Deus porque os brasileiros estão indo além fronteiras, amém? E você também está cooperando, com as tuas ofertas, com as tuas orações. Quando você faz contato, isso é muito importante, fazermos contatos com os missionários, estarmos próximos deles. E hoje temos ferramentas importantes para nos facilitar esse acesso: Skype, MSN, o próprio e-mail, enfim, acessos esses baratos. Nós vamos continuar nosso culto sobre missões nesta noite, vamos falar bastante sobre esse assunto, e nós vamos ouvir uma palavra de introdução. O irmão Zenóbio, ele pode passar aqui, ele vai estar na sequência orando pelos missionários e especificamente pela pastora Nilzete Flores de Arequipa, Peru. Boa noite a todos. Eu convido a igreja para nós lermos em Marcos, capítulo 16, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Ainda em Atos, gostaria de ler no capítulo 8, do versículo 26 ao 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa
sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Nós podemos notar aqui, irmãos, que Filipe cumpriu o ID de Jesus. E assim como Filipe, nós também podemos fazer a nossa parte. Nós podemos ser missionários na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, enfim, onde nós estivermos. Por isso, nós devemos nos ater à palavra de Jesus e nos esforçar para fazer aquilo que ele nos disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não disse escolha para pregar, ele falou a toda criatura. Então eu convido a igreja para nós orarmos pelos nossos missionários, não só da nossa convenção, mas para todos. Senhor nosso Deus, continuamos, Pai, na Tua presença, lemos a Tua palavra, Senhor, e entendemos, Senhor, que esse ide que Tu disseste não é uma petição de favor, é uma ordenança que Tu nos deste, Senhor, e que nós devemos, Senhor, entender a Tua ordenança, nós devemos procurar praticá-la, Senhor, onde nós estivermos. Senhor, peço, Pai, que Tu abençoe todos os missionários que têm levado, Senhor, a Tua palavra aos mais diferentes cantos do mundo, independente de denominação, Senhor, aqueles que estão realmente imbuídos de levar a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, supre as necessidades. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes eles são injuriados, eles são perseguidos, eles são maltratados, mas nós sabemos, Senhor, que eles estando em Tuas mãos, nada lhes faltará. Abençoa, Senhor, abençoa para que a Tua igreja cresça, para que a Tua palavra seja difundida cada vez mais, em todas as partes do mundo. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um momento de adoração ao Senhor, convidar o pastor Marcos para dirigir os cânticos congregacionais conosco. Na sequência nós vamos ter uma apresentação em PowerPoint, falando um pouquinho sobre o Peru e Arequipa. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 67. É um salmo de louvor e um salmo missionário também. Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós.
para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Deus é o Deus das nações e Ele deseja que todas as nações, que todos os povos possam louvá-lo, de todas as línguas, todas as culturas possam exaltar. Você ouviu aqui que o eunuco foi para Jerusalém para adorar o Senhor. Ele adorava um Deus desconhecido, um Deus distante, um Deus do Antigo Testamento. E foi necessário que Filipe, usado pelo Espírito Santo, apresentasse o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus da nova aliança. Que o Espírito Santo nos revele o Senhor a quem nós devemos adorar, o nosso Jesus vivo, poderoso, maravilhoso, que habita os meios de louvores, que quer fazer de mim e de você instrumentos para irmos em todas as nações. Convido você a colocar-se em pé e abrir os teus lábios e dizer ao Senhor que você veio para adorá-lo, veio para glorificar o seu nome com liberdade, em nome de Jesus. Ele merece toda adoração. Vim para adorar-te, vim para dizer: te amo, ó Pai, és tudo para mim. Eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Mais uma vez. Vim para adorar-te. Eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Glória a Deus. Podemos exaltar o nome do Senhor Jesus com alegria no nosso coração, declarando que Ele recebe a adoração e o louvor, porque também Ele conhece nossas vidas, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe como cada um de nós se encontra aqui. Ele tem algo especial para mim e para você nessa noite, amém? Vamos louvar ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Sabes de mim quando sondas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim.
leva minha vida a toda a verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além. Sim, eu sei, e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a toda a verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra diz que ainda que formos infiéis, tu permaneces fiel. Tem sido a tua fidelidade na tua aliança e na tua palavra, marcado pelo sangue de Jesus, que tem nos sustentado, nos guardado, nos abençoado e nos fortalecido. A ti a honra, a glória e o louvor, porque sempre os teus olhos estão sobre nós. Que o Senhor continue nos dirigindo, nos guiando, nos abençoando, nos enchendo de ti, para que sejamos espalhadores da tua mensagem. Por onde formos, Pai, com o teu amor, com a tua graça, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Pequena diferença de tamanho aqui no microfone. Nós vamos assistir agora uma apresentação, conhecendo um pouquinho Arequipa, um pouquinho de Peru. Vou pedir que os irmãos diminuam as luzes. Enquanto eles diminuem as luzes. Ah, sim. Aqui. Essa é a bandeira de Arequipa, né?
Pode ir passando, Luiz. Aqui, para termos ideia da localização no mapa da América do Sul, faz divisa, o Peru faz divisa com o nosso país, com o Brasil, em Porto Velho, Acre, Rio Branco, aquela região ali. Pode passar, Luiz. O país ele é dividido em 25 regiões, tem a região de Arequipa e a cidade de Arequipa. É banhada pelo Oceano Pacífico, a capital é Lima, lá tem também as ruínas de Machu Picchu, muito famoso, bastante turista, ainda quero conhecer lá, e especificamente ali Arequipa, fica distante ali a capital de onde está a nossa missionária, pastora Nilzete. Pode passar. Peru tem 1.285.000 km², 30 milhões de habitantes. Só para termos ideia, o Brasil hoje passa de 190 milhões de habitantes e Peru tem 30 milhões de habitantes. Arequipa, 3.000 km², 985.000 habitantes. Porto Alegre também chega aí próximo de 2 milhões de habitantes. Pelo último censo, 2010 ainda, aliás, não é o último, mas 2010 era 1.400.000 oficiais. Sobre Arequipa, ela na verdade pertencia ao Império Inca, tem ali a estátua ali, o símbolo do Império Inca. Aí depois nós temos ali aquela cruz, foi fundada em 1540 pelos espanhóis, é o símbolo, tá? Depois a altitude com relação ao nível do mar é 5.822 metros, então é alto, não é? Fica aos pés do vulcão chamado El Miste, é uma cidade que fica aos pés do vulcão, né? O centro histórico ali em 2000, no ano de 2000, ele virou patrimônio mundial, e o apelido da cidade, ainda na tela anterior, o apelido da cidade é Cidade Branca, e é devido ao material rochoso, claro que com muitas das construções que eram feitas. Tá? Ali mostra a vista geral, naquela primeira foto, depois Plaza de Armas e Catedral. Eu fui pesquisar, a Plaza de Armas é a Praça Maior, ou Praça de Armas, além de marcar o centro das cidades com a colonização espanhola, reúne as principais e mais importantes construções de cada lugar, e é o ponto de encontro da população local. Toda cidade peruana possui sua Plaza de Armas. E ali é um convento, né, monastério de Santa Catalina, seria Santa Catarina da Siena. Amados, ali também fala um pouquinho histórico das religiões. Os católicos no Peru hoje são 81,3%, hoje não, esses são dados de 2007, 81,3% católicos, evangélicos apenas 12,5%, é um país que precisa ser evangelizado, né? Outras religiões 3,3%, e sem filiação religiosa, né? 2,9%. Amém? Essa aí seria a apresentação. Nós fizemos já contato um pouco tarde com a pastora Nilzete. Ela tinha um compromisso em Lima, na capital, com relação à convenção regional. Então, não foi possível que a gente trouxesse dados atualizados sobre o trabalho que ela está fazendo lá. Numa outra oportunidade, nós vamos trazer. Nós temos feito contatos com os missionários e recebemos hoje, né, um e-mail do pastor Marinaldo da Espanha, que eu gostaria de somar a esta apresentação de Arequipa, também falando um pouquinho de como que está as necessidades também lá na Espanha. Eu não gostaria de deixar para um outro culto, recebi o e-mail hoje, está quentinho, então assuntos atualizados. Eu vou convidar a irmã Eliane para ler esse e-mail para a igreja tomar conhecimento a respeito do missionário Marinaldo. Boa noite, queridos irmãos. Deus é o dono da obra
e sabemos que o seu controle é total e nada do que acontece impedirá o avanço de sua igreja. Muitos têm nos acompanhado no processo de licença de nosso local de culto, durante este tempo que estamos aqui. Infelizmente, teremos que entregar este local, porque depois de muitos meses de luta, recebemos um informe da Prefeitura que devemos fazer muitas modificações. Isso é muito comum, mas esperávamos que seria mais simples. O desafio é muito grande e estamos no momento impossibilitados financeiramente para seguir pagando aluguel e, ao mesmo tempo, realizar as obras exigidas. Agradeço a todos os que nos apoiaram neste processo. Nossas igrejas e a nossa CIB que nos têm apoiado durante este tempo. Como não tínhamos a licença do local, tivemos que alugar por horas um outro lugar só para realizar os cultos aos domingos. Mas, infelizmente, recebemos a notícia essa semana que não poderemos também usar este local. Felizmente, tivemos uma boa experiência aqui, porque outras pessoas foram agregadas ao trabalho e estão no processo de conhecer nosso Senhor. Ficamos sem um local para realizar os cultos, mas isso nos ensina que, apesar de tudo, somos igreja. Pedimos que orem por nós, para que esta nova situação renove nossas forças para seguir, porque cremos que este ano será um ano de muita conquista no Senhor para a igreja aqui em Pamplona. Que o Senhor continue usando vossas vidas, sempre em Cristo, assim nesse informe o missionário Marinaldo, Zenaide e Tiago. E hoje ainda tem anexo um contato, né, hoje dia 20, né, do pastor Paulo e o pastor Marinaldo por Skype, né, em Pamplona, na Espanha, dizendo o seguinte: o custo para o local que estávamos era de R$25.000, 5 a 10 mil euros, e comprar é muito difícil. A única possibilidade é alugar e realizar reformas necessárias para que tenham a licença e estejam segundo as leis e uma série de exigências da Prefeitura. Projeto de um arquiteto engenheiro, alguns documentos ainda estão a necessidade de serem aprontados, assim, providenciados. Mais uma vez, o pastor Marinaldo manda, então, muitas saudações para a nossa igreja e os irmãos em geral. Pedimos, então, que os irmãos fiquem de pé, vamos orar, então, por esses nossos missionários, né? Servos do Senhor que se encontram num país bastante distante de nós. Às vezes pensamos que por estarem na Europa seria, assim, um lugar muito fácil. Por certo, tem muitas atrações do ponto de vista humano, né? Muitos de nós não conhecemos, até gostaríamos de estar naquele local, mas sabemos que a pregação do Evangelho é muito difícil ali. E o trabalho do Senhor, tanto ali como em qualquer outro lugar, só vai caminhar, né, se o Senhor estiver presente. E nós que estamos aqui somos também corresponsáveis, né? E temos que não apenas ouvir, assim, nos emocionar um pouco, lembrar às vezes no terceiro domingo, né? Mas nos comprometermos também, né, cada dia, nesta obra que o Senhor nos delegou a fazer. Somos também responsáveis. Querido Pai, Senhor, te agradecemos, porque embora tão pequenos, Tu concedeste a nós, Senhor, teus filhos, esse privilégio de também, Senhor, participar dessa obra tão grande, Senhor, muito maior do que nós podemos até imaginar. Mas temos certeza que só podemos fazer alguma parte com a Tua bênção. E pedimos, Senhor, especialmente agora, pelo pastor Marinaldo, a sua família, os nossos irmãos lá, que lutam também com as suas dificuldades, que eles possam se sentir amparados e protegidos por Ti, e que a nossa presença ali seja sempre também constante em orações, pelas nossas ofertas também, e também pelo nosso testemunho, onde estivermos. Senhor, continua conosco neste culto e nessa nova semana,
Pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus porque somos uma igreja que envia missionários, que ora pelos missionários, que contribui para esses missionários. Louvamos a Deus porque eles realmente precisam. Eles passam por dificuldades diversas, né, como algumas que ouvimos aqui sobre a locação, um local de culto, né, na Espanha, que faz tempo que o pastor Marinaldo vem lutando com isso. Mas hoje eu ainda falava com ele aqui, uma correção, não o pastor Paulo, eu mesmo fiz uma correção, fiz um contato com ele, e ele precisa muito das nossas orações. Eu falei a ele que, além da saudação que estaríamos fazendo dele para com a igreja, nós também estaríamos orando, sim, intercedendo, contribuindo, né, porque somos uma igreja que amamos os nossos missionários. Amém? Amém? Amados, nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico do nosso cantor, número 429, Ceifando. 429. Vamos colocar de pé mais uma vez. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de vencer. Havemos de colher, havemos de colher, ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, meses abundantes havemos de trazer. Semeamos mundo, seres perniciosos, a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir. Havemos de colher, havemos de colher, ó, quão jubilosos havemos de colher. Havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeais ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, ó, quão jubilosos havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer. Amém? Podem sentar. Vou convidar o pastor Lima para passar aqui, ministrar a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Boa noite, irmãos e amigos, de perto e de longe. Antes de mais nada, eu quero entregar uma saudação muito calorosa de nossa igreja e congregação co-irmãs em Pelotas. Ontem, o nosso irmão Jorge nos levou, a mim e ao nosso filho Sérgio, na sua visitação às igrejas neste período de visita ao Brasil. E a escala para este final de semana, sábado, ontem, era exatamente em Pelotas, na igreja de Filadélfia, numa de suas maiores congregações do bairro Fragata. Ela estava repleta de gente, foi um culto muito abençoado, e ficamos muito felizes por perceber e registrar que os irmãos em Pelotas, a igreja de Filadélfia, que tinha passado por crises, momentos difíceis, faz parte,
mas agora muito reanimada, sob a direção espiritual do pastor Joel, podemos dizer assim, jovem pastor do ponto de vista de ministério, ele não é tão jovem, está indo muito bem. Fiquei muito feliz por isso. Tenho acompanhado ao longo de anos a vida da igreja Filadélfia em Pelotas, e passadas essas crises, agora Deus está fazendo chover de novo naquele jardim. Amém? Eles mandaram um abraço para a nossa igreja. Ao mesmo tempo, tem uma notícia bastante triste. Em nome da CIB, da direção da CIB, eu fui visitar nosso estimadíssimo colega de diretoria, o primeiro secretário, o irmão presbítero Francisco Lima e Silva, engenheiro, muito estimado, há muitos anos em Brasília, gaúcho de Pelotas, pessoa muito querida nossa, da minha família, meu amigo, companheiro de diretoria há longos anos, e tendo o cuidado do seu sogro, da sua sogra e da sua esposa, que faleceu ano passado, acho que pelo menos uns 20 anos, numa luta tremenda de enfermidade com os familiares, agora está, como eu costumo dizer, no fundo de uma cama, a Santa Casa em Pelotas, sem falar, sem abrir os olhos e praticamente em coma. Não pude falar com ele, claro, eu orei por ele, falei sim. Espero que ele tenha me ouvido. Dizem os médicos que muitas vezes, mesmo em coma, as pessoas ouvem. Orei por ele, mas claro, não posso esconder que voltei muito triste. Trata-se não só de um irmão em Cristo, de um amigo desde a nossa juventude, eu em Rio Grande, ele em Pelotas. E depois, todos esses anos na diretoria da convenção, a colega de quarto em todas as reuniões, pessoa muito querida. Lembre-se nas orações, o irmão presbítero Francisco Lima e Silva, um homem da nossa denominação, de garra, né, na nossa denominação, mas Deus sabe por quê. E também lembro que o pastor Paulo Mendes, missionário em Portugal, está chegando no final de mês, janeiro, com a sua esposa, e por causa da sua esposa, que não tem andado bem de saúde e tem que ser trazida ao Brasil para um tratamento mais intensivo. É uma medida de emergência, até a CIB está fora do seu orçamento, contribuindo para que eles possam vir, e é um dever nosso. O pastor Paulo Mendes pretende ficar um mês, e ela ficará no mínimo mais uns 3 meses. Oremos especialmente por essas duas pessoas, presbítero Lima e Silva em Pelotas, e pela irmã Marina, por estar, inclusive, muito fragilizada, muito enferma. Mas Deus sabe de todas essas coisas. Amém? E agora eu convido a todos para nós abrirmos a nossa Bíblia, esse culto de caráter especialmente missionário, que o Senhor realmente tenha para nós. Ele tem uma mensagem missionária. Na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, os versículos 6 a 10. E o meu sobrinho, o pastor Rui, vai fazer a leitura para nós. Os irmãos podem se levantar mais um minutinho por reverência, como estamos acostumados à palavra do Senhor. E vamos ouvir com ouvidos bem abertos e com o coração aberto. Primeiramente a leitura, e depois vamos meditar uns minutinhos juntos, como sempre fazemos. E certamente o Senhor nos mostrará algo de bom e muito especial através dessa passagem bíblica. Oi. Leitura bíblica em primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar das numerosas tribulações. De sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Porque, partindo de vós, se divulgou a palavra do Senhor, não apenas pela Macedônia e Acaia, mas propagou-se por toda parte a fé que tendes em Deus. Não é necessário falarmos disso, pois eles mesmos contam qual acolhimento que da vossa parte tivemos, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro,
e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Glória a Deus. Só a leitura, sem nenhum comentário, já é uma mensagem muito forte e poderosa. Mas mesmo assim, vamos permitir uns minutos de meditação, de reflexão sobre essa palavra. Mais uma vez, falamos contigo, Senhor, orando e pedindo que, de uma maneira muito especial, pelo teu bom Espírito Santo, tu estejas iluminando a nossa mente, também trabalhando em nossas mentes e corações, para que nós possamos bem entender a tua palavra e tirarmos dela o proveito que ela realmente pode nos dar e quer nos dar. Neste culto de caráter especialmente missionário, torna esta palavra para nós algo muito especial, Senhor. E que de alguma forma, de alguma maneira, todos nós saímos daqui de novo impactados por esta palavra de missões e pelo desafio que tu colocas para a tua igreja ainda hoje, em nossos dias, em nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis assentar-vos. Como todos os irmãos e amigos sabem, os pregadores costumam colocar um tema, de um modo geral, sem um título, um tema sobre a mensagem. E este texto que nos é conhecido, e muito bem conhecido, esse texto me levou a pensar um bom tempo e refletir qual seria um bom título para esse texto, para essa mensagem. Então encontrei as seguintes palavras para formular o meu tema nesta noite. Prestemos bem atenção. Estrondos missionários de uma igreja modelo. Quer dizer comigo? Estrondos missionários. É disso que trata o texto. Meus irmãos e amigos, não é comum usar-se e falar-se assim, usando essa palavra estrondo, quando nos referimos às ações missionárias, do tipo, foi um estrondo. Não se costuma falar assim. Esta palavra é sempre muito mais frequentemente aplicada, por exemplo, ao ruído, ao barulho forte de um trovão. O estrondo de um trovão. Até eu queria que alguém imitasse esse som, que eu não sei fazê-lo, mas essa pessoa que sabe imitar não está aqui. E não sei se eu posso perguntar, talvez iria constranger um pouco, se alguém teria coragem de, neste momento, imitar o estrondo de um trovão. Tem algum voluntário? Mas certamente todos nós conhecemos o estrondo de um trovão. Levante a sua mão. Mas quem é que já não ouviu alguma vez na vida, especialmente aqui no Brasil, onde os trovões são muito fortes, acompanhados de relâmpagos? Aliás, já foi dito e noticiado que no Brasil é uma coisa estranha, né? Vários outros países não têm isso, mas no Brasil, os raios, né, e os estrondos dos trovões são tremendos e muito frequentes. Por isso eu achei muito boa esta palavra para aplicar a este texto e a este tema. O vocábulo que Paulo usa neste texto tem, de fato, este sentido. Andei pesquisando vários autores, vários mestres da língua, né, em que Paulo escreveu a língua grega, e todos concordaram praticamente com unanimidade. O sentido original é este. Paulo usa um termo, um vocábulo que tem esse sentido original. O barulho, o estrondo de um trovão, ou pelo menos o som forte de uma trombeta. É disso que se trata. Paulo está dizendo, e a partir exatamente da etimologia, ou seja, do significado deste vocábulo que ele usa, Paulo está dizendo que a partir de Tessalônica e daquela igreja houve um estrondo missionário. E aleluias por isso. Só que eu uso a palavra no plural, porque na verdade se trata de vários estrondos, se trata de vários efeitos de uma mensagem que de fato em si mesma já é um estrondo, já é um poder de Deus. Amém? Não é por menos que Paulo, mesmo Paulo escrevendo aos Romanos, diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o dinamite de Deus. Essa seria uma tradução bem de acordo com o original. O poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, eu os convido nesta noite, ainda que por breves minutos, a meditarmos um pouquinho sobre isso. Estrondos missionários de uma igreja modelo. Que estrondos são esses? E quais alguns de seus poderosos efeitos? Primeiramente, eu ressalto o estrondo da fé verdadeira e transformadora. Paulo diz isso. A fé de vocês, a vossa fé, é conhecida muito longe. Este som, esse estrondo, ecoa por toda a vasta região da Caia Macedônia. Foi muito além de Tessalônica. Esta fé verdadeira e genuína, que não é só uma crendice, que não é mito, como alguns ainda falam, né? A Bíblia é cheia de mitos, fábulas. Não é mito, não é crendice, não é fábula. É a fé verdadeira de todo aquele que conhece Jesus como seu Salvador e crê no Deus verdadeiro. Amém? Aliás, eu aplico isso a mim mesmo, todos nós essa noite, aqui, longe de nós. Você tem essa fé verdadeira? Esta fé que só o crente realmente em Jesus tem. Que não é crendice, que não é mito, que não é fábula. Porque muitas pessoas continuam dizendo que tudo isso é uma fábula. Alguns dizem isso aí é uma espécie de ilusão religiosa. Alguns dizem isso é uma pretensão religiosa. E os verdadeiros adoradores de Deus, os crentes dizem, é fé. Amém? E eu te pergunto, amigo ouvinte, aqui e quem sabe longe deste local, online, você já tem essa fé verdadeira no Deus verdadeiro? Esta fé é um poder. É uma fé que também pode se propagar e ecoar, como está ecoando em todo o mundo, em que pesem todas as dificuldades. E o inimigo de Deus e de nós, os crentes, se encarrega por impedir esse ecoar, e esse ressoar, e esse estrondo missionário. E aqui e ali ele até consegue. Fecha portas, tranca portas, mas eu lhes digo nesta noite, baseado em 2000 anos de história do cristianismo, que ninguém vai fechar a porta que Deus abriu. Amém? Posso ouvir um amém gostoso? Ninguém vai fechar a porta que Deus abriu. Os inimigos são muitos, desde os tempos apostólicos e antes de Jesus. Mas ainda existe fé em Deus. Se você tem essa fé, considere-se bem-aventurado e abençoado. Num mundo onde há muita incredulidade, e ainda onde existem muitos declarados ateus, mas nós queremos ser e permanecer crentes em Deus. A cultura religiosa da época, a época em que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, era uma cultura religiosa onde as pessoas adoravam 1000 deuses, se curvavam diante de ídolos e tudo mais, praticavam toda a sorte de feitiçaria e tudo mais, e acreditavam de fato em muitas crendices. Inclusive a famosa matéria que todas as pessoas que fazem um bom seminário, que estudam história, né? Está aí o pastor Marcos, que é acadêmico dessa matéria, sabem e já pelo menos leram, ouviram um pouquinho ou muito da famosa mitologia grega, babilônica, romana. Mitologia. São volumes e mais volumes com toda a sorte de informações sobre pretensos deuses, sobre personagens outros, né? E que formam todo um imaginário religioso, né? Se podemos falar assim nessa linguagem, de fato é, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas os cristãos em Tessalônica, diz o texto, haviam abandonado tudo isso. Glória a Deus. Agora, eles adoravam o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também. Como diz o versículo 9, deste mesmo texto. Meus irmãos, talvez hoje, aqui, agora, nós, cristãos ocidentais, que estamos acostumados a ler a Bíblia, quem sabe, como eu e tantos outros, desde pequenos,
talvez nós não compreendamos na sua profundidade o que Paulo está dizendo. Porque nós não adoramos ídolos. Porque nós não andamos atrás da mitologia, seja grega, romana, egípcia, babilônica ou coisa semelhante. Talvez, eu repito, nós não entendamos o que Paulo estava dizendo aqui. Quando ele disse, afirmou, vocês abandonaram a idolatria. Para os cristãos da época, e até para os não cristãos, era um estrondo. Abandonar toda aquela cultura religiosa de séculos e séculos e até milênios. Abandonar todas aquelas práticas pagãs que enchiam a mente e o coração. Aqueles cultos pagãos, aquelas práticas pagãs, abandonar tudo isso era um estrondo, e mais do que um estrondo, e ainda o é hoje quando uma pessoa se converte. Amém? É que nós estamos tão distantes da época, né? E não conseguimos talvez entender na sua profundidade o que Paulo está dizendo. A fé que professamos produz esse estrondo poderoso, capaz de influenciar também outras pessoas e outras vidas, causando um impacto tremendo. A minha pergunta hoje, bem objetiva, é a mim mesmo e a todos nós: será que a nossa fé, que o evangelho que nós professamos e praticamos causa esse impacto e causa esse estrondo? Meus irmãos, só um cristianismo comprometido com Deus e sua palavra. Posso ouvir um amém? Só um cristianismo comprometido com Deus e a sua palavra. Só um cristianismo que não se deixa influenciar pelas mundanidades, pela secularidade e por todas as práticas que são mundanas e seculares e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Só um cristianismo assim, sem radicalismo, não nada disso, sem fanatismo, especialmente dizendo assim. Cristãos não são fanáticos, amém? Nunca cristãos verdadeiros foram fanáticos. E os fanáticos dos quais a história da igreja fala, não foram verdadeiros cristãos. Inclusive os anabatistas, dos quais nós somos de alguma forma herdeiros e somos pelo menos parentes, né, espiritualmente falando, os anabatistas, grupos cristãos que já estavam na Europa, especialmente no sul da Alemanha e na Suíça, e que são os precursores dos batistas, comprovadamente há documentos inegáveis hoje. Eles foram acusados, e ainda são acusados hoje, por más línguas e por maus historiadores, como se fossem fanáticos, só por causa de o famoso Tomás Müntzer, né, que de fato foi um anabatista fanático, não era um verdadeiro anabatista, e comandou uma revolta tremenda, e incendiou a Alemanha especialmente, dizimando muitas famílias. Mas não é o anabatismo verdadeiro. Bons historiadores e sérios dizem com todas as letras, os verdadeiros anabatistas, os precursores dos atuais batistas, eram gente pacífica, temente a Deus, e eram muito diferentes, glórias a Jesus. As más línguas é que falam mal desses grupos, por causa de porque sempre há o falso. Os crentes verdadeiros, eu repito, nunca foram fanáticos. Fanatismo não tem nada a ver com o evangelho. Agora, consagração e separação para Deus, aí sim. E se nós quisermos realmente formar, e é o nosso alvo, né, igrejas verdadeiramente cristãs evangélicas, se nós quisermos ganhar o Brasil e o mundo para o verdadeiro evangelho, nós precisamos pedir a Deus que nos fortaleça, não nessa ideologia, mas nessa crença e nessa prática de que verdadeiros cristãos professam e vivem uma verdadeira fé. Amém? Louvado seja o Senhor que isso é possível. E tem sido possível ao longo de 2000 anos de história da igreja. Meus amigos, em segundo lugar, e não é menos importante do que eu estava dizendo inicialmente, um estrondo da conversão. Aqui eu queria falar 1 hora, mas não devo. O estrondo de uma conversão.
Meus irmãos, meus amigos, a verdadeira conversão a Jesus Cristo é um estrondo. É uma coisa fantástica. E não é fantasia. Causa admiração e até mesmo temor. Se eu tivesse ou quisesse usar mais tempo, teria N exemplos na Bíblia e fora da Bíblia ao longo da história. Quero citar apenas 2. Observemos. Quando um homem se volta para Jesus, e de fato se volta para Deus, há um estrondo no próprio homem, na própria pessoa, que mexe com a cabeça e com o coração dessa pessoa. E de fato, sempre tem acontecido assim ao longo dos séculos. Eu cito primeiramente um exemplo que todos nós, em seus amigos, conhecemos. O caso e o exemplo do famoso filho pródigo. Perdido, atirado no pecado, longe da casa paterna, tendo distribuído, por assim dizer, não, distribuído não é a melhor palavra, tendo gasto ou gastado, verbos abundantes, falem com o professor de português ali que está aí, tendo gasto ou gastado todos os seus bens, porque saiu rico, com todo tipo de prazer mundano, de repente está fraco, faminto, desmoralizado, acabado. Mas houve um momento de conversão. E que estrondo de conversão, né? Foi tão radical, agora sim quero usar essa palavra, foi tão radical, foi tão profunda e foi tão estrondosa a sua conversão, que o texto diz em Lucas, caiu em si. Louvado seja Deus. E então o que acontece quando uma pessoa passa por uma conversão desse tipo? Estrondosa conversão. Ela toma decisões fortes e sérias. Levantar-me-ei, vou voltar para meu pai, vou dizer para ele que eu pequei contra ele e contra os céus, e mesmo que eu seja recebido só como um jornaleiro, tradução mais moderna, como um simples peão, linguagem do gaúcho, mesmo assim vou voltar. Ele foi recebido não como peão, não como empregado, mas como filho, que estava perdido, mas voltou e reviveu. Aleluias. Conversão estrondosa. Enfrentou a crítica um pouquinho mais tarde ao chegar em casa do seu irmão, a incompreensão do seu irmão, a falta de perdão do seu irmão, mas recebeu a acolhida paternal, gostosa, e sobretudo o perdão. E o que dizer do Saulo de Tarso? O pequeno Tarso, era Paulo pequeno. Esses Paulo pequeninos, né? E o que dizer de Saulo de Tarso? Se há um exemplo de conversão estrondosa, foi essa, né? É só ler, e nós temos lido ao longo dos anos tantas vezes, e sempre é bom ler de novo. Quando você tiver um tempinho, leia de novo a conhecidíssima história da conversão de Saulo. É sempre uma mensagem poderosa que mexe com a gente. Uma conversão estrondosa. Mexeu profundamente na cabeça dele, nos conceitos deles, no coração dele, derruba esse Saulo. Mas foi uma coisa tão tremenda mesmo, mas tão estrondosa, que inclusive até o meio ambiente, até em torno dele as coisas tremeram. O texto bíblico diz no capítulo 9 de Atos, que os seus companheiros de viagem ficaram pasmos, depende da tradução, ficaram atemorizados. Outras versões dizem, ficaram mudos. Tão poderosa, tão impactante e tão estrondosa foi essa conversão. Meus amigos, meus irmãos, conversão verdadeira causa estrondos. Amém? Amém, irmãos? Eu tenho os meus temores que muita gente ainda não seja convertida na igreja, mas eu não estou tirando pé de ninguém. Eu preciso conversar comigo mesmo sobre isso.
Eu gostaria que vós voltássemos para casa e cada um perguntasse para si, sem atirar a pedra nos outros e sem apontar para ninguém. Eu gostaria que cada um de nós, a começar por mim mesmo, ao voltar para casa, se perguntasse, consultasse o seu próprio coração: eu sou realmente convertido? Houve um estrondo na minha vida quando me converti? Porque isso é o que estava acontecendo, não só na vida de Paulo, de Saulo de Tarso, não só na vida do filho pródigo, cuja história é tão bem contada por Jesus, mas é o que tem acontecido ao longo de 20 séculos. Claro, sem dúvida, conforme a situação de cada um, conforme a profundidade, né, da caída, será mais ou menos estrondosa essa conversão. Mas seja como for, mesmo aquela pessoa, digamos assim, criada na igreja, criada no evangelho, mas não convertida, quando ela se converter, haverá um estrondo. Ela mesma vai poder dizer: o Senhor mexeu comigo, transformou minha vida, transformou minha mente, meu coração. E no caso de uma pessoa estar muito profundamente perdida, atolada, né, no mundo, possivelmente, certamente, essa conversão será ainda mais estrondosa, a ponto de as outras pessoas realmente verem e sentirem, por assim dizer, né, e, entre aspas, ouvirem o estrondo do que aconteceu. Amém? Porque isto é o que faz a mensagem do Evangelho. Realmente algo muito estrondoso, a partir do momento de uma verdadeira conversão. E me alegro que no último simpósio que nós fizemos, agora, há poucas semanas, por assim dizer, antes do final do ano, reunindo os pastores da nossa denominação aqui no Sul, todos responderam uma das primeiras perguntas: que tipo de igreja queremos, desejamos ser? Qual foi a resposta? E todos os pastores já receberam o e-mail, né, com o resumo do simpósio. Todos responderam, em todos os grupos, foram 4, 5 grupos: igrejas de gente convertida. Posso ouvir de novo um amém gostoso? Nós queremos, como pregadores, ver igrejas cheias, sem dúvida nenhuma. Todos os crentes verdadeiros querem ver igrejas cheias, que não falte, que não sobre um lugarzinho vazio. Mas nós queremos, sobretudo, ver igrejas de gente convertida. Aí teremos um mundo melhor, um Brasil melhor, uma cidade melhor e uma igreja de qualidade, se é que podemos falar assim, como se fala hoje em todas as outras áreas, né? Não é gente melhor do que ninguém, não, mas gente convertida. Deus quer uma igreja assim, amém? E se nesta noite alguém perceber, e realmente percebendo, tome essa decisão: eu quero realmente ter uma conversão, meu amigo, não deixe de fazer isso hoje. Aliás, sempre é tempo de se converter. E a gente se converte num culto, a gente se converte no banco, a gente se converte chegando aqui à frente, a gente se converte lá em casa, a gente se converte em qualquer lugar onde de alguma forma e de alguma maneira a palavra de Deus chegar a nós e mexer conosco. E sempre é tempo, e sempre é hora de se converter, amém? E às vezes precisamos nos converter de novo, por incrível que pareça. Lutero, o grande reformador, disse, e eu concordo com ele, que de certo modo, de certa maneira, todos os dias temos que nos converter de novo. No sentido de sempre tomar novas decisões, impactados pela palavra de Deus, a fim de nos tornarmos verdadeiros seguidores de Jesus, amém? Em terceiro lugar, e por último, e não menos importante, o estrondo de uma nova esperança. Bem, aqui já entram conceitos teológicos, filosóficos, e a história é longa. Mas o fato é que nenhuma religião antiga,
nenhuma mitologia grega, romana, egípcia, babilônica, coloque o nome que quiser, nenhuma ideologia e nenhuma cultura religiosa ao longo de milênios conseguiu trazer à humanidade a certeza de uma vida eterna com Deus salva, a não ser, não uma ideologia, a não ser a doutrina do Evangelho e a palavra de Deus. Observe o que está sendo dito no versículo 10, último versículo do nosso texto. Quando Paulo então declara, depois de dizer que vocês se converteram ao Deus vivo, Paulo diz, o que ele diz? São as últimas palavras deste texto, capítulo 1 de Tessalonicenses e versículo 10. É uma palavra declarativa, muito importante no contexto do paganismo da época, e ainda hoje muito importante. Eu explico em 2 minutos por quê. Diz o texto, pode ler de novo, ok? Porque ele é muito importante nessas considerações. É o versículo 10. Quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. E esperar dos céus, não é da terra, né? Não é filosofia religiosa humana, e nem uma fantasia de algum Deus que caiu dos céus, como falavam as antigas mitologias. Não. E esperar dos céus aquele a quem o próprio Deus vivo ressuscitou dos mortos, Jesus, o Filho de Deus, que nos livra da ira eterna. Essa declaração do que tinha acontecido e estava acontecendo na vida dos crentes em Tessalônica estava mexendo com a cabeça de todo mundo. Filósofos, pensadores, líderes religiosos nunca tinham ensinado isso. Esta declaração de Paulo, esta doutrina bíblica evangélica, estava aí e está ainda hoje aí para combater as doutrinas erráticas e hereges que ainda hoje soam por este mundo. Uma delas, com todo respeito a quem pensa diferente e que esteja nos ouvindo até online, uma delas, e muito difundida desde a antiguidade, a famosa doutrina ou teoria da reencarnação. Enquanto que essa teoria fala de reencarnações sucessivas, e nunca ninguém sabe quando vai acontecer a última pessoa ficar purificada e salva, Paulo fala da certeza da salvação. Diga comigo, certeza da salvação. Que alguns até acham que é orgulho religioso, que é pretensão religiosa. Mas esta é a mensagem do Evangelho. A mensagem poderosa, estrondosa do Evangelho derruba todas aquelas velhas teorias e doutrinas erráticas pagãs e diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Acaba com tudo o resto. Ao invés de uma incerteza tremenda, catastrófica, ao invés de suposições e de teorias erráticas, eu repito, uma doutrina clara, gloriosa, até mesmo gloriosa, porque temos uma garantia muito firme disso. Jesus mesmo ressuscitou. Por isso Paulo diz, né? Ele é um teólogo, ele é um grande professor dessas verdades, e ele diz, a quem ele, Deus, ressuscitou dos mortos. Jesus morreu? Qual é a resposta? Jesus morreu? Por que eu pergunto? Porque muita gente hoje diz que não. E já no tempo de Paulo, alguns diziam, não, ele só tinha um corpo aparente. Os gnósticos diziam isso, Jesus não tinha um corpo verdadeiro. Não, era um corpo aparente. Se Jesus tinha um corpo aparente, ele não morreu. E se Jesus não morreu, também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou e não morreu, não existe esse Salvador de que o Evangelho fala. Jesus morreu, mas ressuscitou. Bom, é uma questão de fé. Se uma pessoa é incrédula, isso é pura mitologia. Não é mitologia. Ele foi visto por 500 irmãos, diz a Bíblia. Ele foi visto por alguns dos apóstolos, ele foi visto pelas mulheres, ele foi visto por 120, ele foi visto por 500, e ele ainda está sendo visto pela fé por milhões de pessoas que realmente creem na palavra de Deus. Diga aleluia por isso, irmãos. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem missionária.
Estes são os estrondos missionários de uma igreja modelo nesse aspecto. Porque, concluindo, eu quero agora trazer, e eu deixei propositadamente para a conclusão essas informações breves a respeito de Tessalônica. Propositadamente. Cidade portuária, anote isso, situada junto a uma grande estrada que atravessava toda a região da Macedônia. Era já 600 anos antes de Cristo, uma cidade importantíssima, inclusive famosa por suas águas termais. E já centenas de anos antes de Cristo, o poderoso rei da Pérsia, Xerxes, a Bíblia fala o nome dele, já tinha feito nessa cidade, porque era uma cidade portuária, uma poderosa base naval para suas guerras. No apogeu dessa cidade de Tessalônica, já tinha alcançado 200.000 habitantes. Era uma grande metrópole daquela época, a ponto de disputar com uma outra grande famosa cidade, Constantinopla, o título de maior e mais poderosa cidade, uma capital do mundo da época. Foi reconstruída 300 anos antes de Jesus e se tornou, e continuou sendo durante um longo tempo, uma cidade muito, muito procurada por todas as razões e outras que eu não mencionei. E aí eu trago para nós hoje aqui, para Porto Alegre, faço um paralelo. Olha o que Paulo diz, de vós, a partir aqui dessa cidade, ressoou o estrondo da mensagem missionária. E eu fiquei pensando, irmãos, enquanto durante longos minutos, até horas, meditava sobre o texto e preparava essa mensagem, eu fiquei pensando, se Deus nos desse a bênção, pastor Marcos e igreja, de que daqui de Porto Alegre, daqui da igreja Betel e de todas as outras igrejas verdadeiramente cristãs, soasse essa estrondosa mensagem do Evangelho e alcançasse não só os mais longínquos pontos do país, mas o mundo inteiro. Você sabe o que eu estou dizendo? Você sabe o que eu estou pensando? É exatamente isso. Se Deus nos concedesse essa graça inaudita, maravilhosa, de outras pessoas dizerem, de Porto Alegre, da igreja Betel e de outras igrejas aqui situadas que pregam o mesmo poderoso Evangelho, está soando essa estrondosa mensagem poderosa do Evangelho, alcançando os mais esquecidos cantos do Brasil, está chegando na Europa, e aliás já tem chegado, está chegando ponha o país que você quiser, porque é isso que Paulo tinha em mente. E foi isso que o nosso Jesus disse, e ouvimos na palavra introdutória do nosso querido irmão Zenóbio: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Isso não é fantasia, isso é o propósito de Deus. E me alegro por estar junto com vocês nessa igreja de Betel, que tem sido desde o seu início, quando o missionário sueco, pai da nossa ainda viva e bem viva irmã Elizabeth, fundou esta igreja e começou a pregar o Evangelho, não só aqui em Porto Alegre, de carroça, a cavalo, sei lá eu como, e continuando a mensagem do primeiro missionário Eriquião, acabamos de festejar o centenário, foi espalhando o Evangelho pelos bairros de Porto Alegre, pelas cidades vizinhas, e mais tarde os outros pastores levando e atravessando a fronteira do estado, indo para Santa Catarina. E hoje, inclusive, pelo programa missionário de adoções, junto com a nossa querida CIB, que é uma agência missionária, estamos, inclusive, lá no Japão, estamos lá na Índia, estamos em várias partes do mundo, porque este estrondo do Evangelho ainda continua soando. Você pode dizer amém para isso? Você não se entusiasma com isso? Você não vibra com isso?
Este é o privilégio dos privilégios. Eu acabo dizendo, provavelmente, eu estava dizendo isso para o pastor Marcos sentado junto dele, provavelmente nós nem temos entendido bem que privilégio é este. Que desafio é este? Num país que ainda tem liberdade. Quando lá na Europa, portas se fecham. Quando lá na Europa é quase impossível alugar, muito menos ou muito mais comprar. Porque tem mãos e dedos contra isso. Ainda temos templos abertos. Plena liberdade para pregar o Evangelho. De sul a norte, de leste a oeste. Meus irmãos, o que é que estamos fazendo? Será que nós nos deixamos impactar por esse estrondo missionário? Que Deus me abençoe a mim. Que Deus abençoe a toda essa igreja, a todos os nossos queridos membros. Amém? Irmão, deixe-se mover. Deixe o comodismo. E entenda que isso é o que Deus quer. Para fazer soar e ressoar em toda parte, em todo mundo, a poderosa mensagem transformadora do Evangelho. Amém? Amém, irmãos? Vamos ficar um minutinho em pé. Eu estava pensando com os meus botões, como dizem os portugueses, né? Que tipo de apelo eu vou fazer hoje? Diante dessa palavra, que mexeu muito com a minha mente e meu coração. O que eu vou dizer para o povo? A que eu vou apelar? Em que sentido? A mim mesmo e a todos nós. Pois eu lhes digo agora, eu apelo a mim mesmo e a todos nós, na seguinte direção: como posso fazer ecoar e ressoar ainda mais esse estrondo do Evangelho? De alguma forma, né? É orando mais? Acho que todos nós podemos fazer. É ofertando um pouco mais? Quem sabe sim. Cada um responda por si. E sobretudo, dando um bom testemunho, para que as pessoas que nos conheçam, digam, aí está uma testemunha do Evangelho. Se Deus nos der essa bênção, nos fortalecer, como hoje se usa empoderamento, uma palavra moderna por causa do inglês, empower, né? Se o Senhor nos apoderar, nos der mais graça, nos encher do seu Espírito Santo e mexer conosco ainda mais profundamente, veremos coisas maravilhosas. Você tem esse desejo sincero, honesto, e quer dizer, meu Deus, me ajuda, eu quero isso. Quero convidá-lo, em nome de Jesus, deixe esse lugar, chega aqui para nós orarmos antes da oferta. Porque antes da oferta monetária, é a minha própria oferta da minha vida. Você quer vir? E com esse gesto, você está dizendo, não para mim, mas está dizendo para o Senhor das missões, Senhor, eu preciso que tu me apoderes mais, me capacites mais e melhor, para eu levar essa estrondosa mensagem, esse testemunho estrondoso do teu Evangelho. E sem dúvida, em acontecendo isso, muita gente ainda vai se converter. Pode vir em nome de Jesus. É para você que é crente, sem dúvida nenhuma, é para você que já está comprometido de alguma forma com o Senhor. Mas se houver alguém nessa noite, como eu dizia antes, que ainda não tem assim essa profunda certeza de uma conversão genuína e poderosa na sua vida, impactante, pode deixar seu lugar, chegar aqui e pedir a Deus, meu Deus, eu quero ser uma pessoa, um cristão verdadeiramente convertido, inteiramente convertido, para realizar a tua obra e ser uma testemunha tua. Não tem mais ninguém? Olha que eu não sou daqueles pregadores que levam uma hora fazendo apelo, não é meu estilo, você sabe. Mas te dou essa oportunidade, em nome de Jesus, para você chegar aqui à frente e pedir, Deus, me ajuda, me fortalece, Senhor, me apodera, como se fala hoje, para que muitas outras pessoas sejam impactados por essa mensagem tão linda, tão poderosa e tão transformadora. Tem mais ninguém? Então podemos orar. Pastor Mário, chega aqui, vamos orar em voz alta. O pastor Marcos está orando por vocês, Deus abençoe. Pastor Rui,
E se mais alguém ainda quiser chegar durante a oração, não se acanhe, não tenha medo, não tenha vergonha de fazer isso. Que o estrondo da mensagem missionária esteja realmente ressoando através da sua vida, como aconteceu lá na igreja de Tessalônica, tantos anos atrás. E ainda hoje a mensagem é atual. Ora, pastor Mário. Obrigado, Pai, porque ainda estamos na Tua presença nesta hora, depois de ouvirmos esta Tua palavra tão poderosa como sempre foi. Oh, Jesus. E que nós possamos, Senhor, assimilar bem na nossa vida. Meu Deus. Olha estas vidas que aqui chegaram à Tua presença. Assim seja, Senhor. Cada um, Senhor, tem um propósito de te servir melhor. Amém. Ser um bom cristão. Em nome de Jesus. Representar bem a Tua palavra. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que ouvimos e que a Tua palavra registra, uma obra muito mostrando, especial, Senhor, o progresso, o avanço do Evangelho, transformando Senhor, vidas, é verdade, fazendo, Senhor, que pessoas se convertam dos seus maus caminhos e tornem-se para o Senhor. Aleluia. Aconteceu na nossa vida, aconteceu na vida da Tua igreja, Senhor, e que agora cada um de nós possa, Senhor, realmente assumir esse compromisso contigo de te servir melhor. E que esse estrondo maravilhoso, aleluia, que um dia arrebentou o nosso coração, Deus, e nos convertemos e nos tornamos uma nova criatura, e tem permanecido nas nossas vidas, que possa acontecer ainda em muitas vidas através dos tempos, em nome de enquanto Jesus, tu não voltares, que a tua igreja avance, que a tua igreja cresça, que a tua igreja se fortaleça, e que possamos ver a poderosa mão do Senhor, aleluia, operando através do Espírito Santo. Muito obrigado, nos dê a tua paz, aleluia, agora, e que glória cada um seja feliz e abençoado assim na tua presença. Em nome de Jesus, amém, Jesus, oramos a ti. Amém, Jesus. E amém. Agora sim, sem parecer, porque de fato não é encenação, não é nada disso, que eu não sou muito de teatro. Mas agora sim, eu queria perguntar se pelo menos 3 pessoas neste culto, com sinceridade e até com temor, é claro, podem chegar aqui à frente só para dizer: na minha vida houve um estrondo quando eu me converti. Aí eu vou pedir que deixe esse lugar aqui no centro. Fiquem aqui, pelo menos 3 pessoas que possam e queiram dizer aqui, só isso. E se não quiser dizer nada, a vinda aqui já diz isso. Que possam dizer: na minha vida e na minha conversão houve um estrondo. Já tem 2 pessoas chegando. Graças a Deus. E se tiver mais do que 3, muitas glórias ao Senhor. Pode chegar. Por que nós vamos ter vergonha de fazer isso? Por que nós vamos ter vergonha de declarar aquilo que Deus fez? Já temos 3 aqui. Você, irmã e ela, que também disse na minha orelha. Ah, tem mais? Que coisa linda. Não tem mais? Agora já passou de 3. Isso não é encenação, não. Isso é para glorificar a Deus. Para não dizer que é história de pregador, mitologia, fantasia. Tem mais alguém? Que com a sua chegada aqui na frente diz, sem falar: na minha vida houve um estrondo. Não tem mais ninguém? Pois então, mais uma vez louvemos ao Senhor. Ele vai continuar fazendo essas coisas. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou convidar a irmã Maristela para chegar aqui e ainda ter 1 minuto de oração conosco. E agradecer pelos estrondos do Evangelho na vida das pessoas. Talvez vamos ter que um dia ter uma noite só de testemunho, né, pastor Mário? Para as pessoas virem aqui dizer como isso mexeu com a minha vida. Que coisa estrondosa. Que coisa fabulosa. Pode orar. Amado Pai, louvado sejas tu. Nós estamos na Tua presença, Jesus. Glorificado e queremos seja te agradecer, Pai,
te agradecer, ó Pai, com o nosso profundo, Senhor, Jesus, coração. Muito obrigado. Obrigada, Jesus, pelo dia que tu encontraste a nossa vida, Paizinho. Amém. Pela mudança, Senhor, que tu operaste nas nossas vidas, Jesus, glorificado seja muito o teu obrigada, nome. Senhor, pela transformação. Muito obrigada, Senhor, pela salvação, pela libertação, ó Pai. Em nome de Jesus. Deus amado, continua fazendo coisas maravilhosas, ó Pai, nas nossas vidas. Que estejamos realmente, Pai, dia a dia, preocupados em te servir, preocupados em ser luz, em ser sal, onde quer que andemos, ó Pai. Que possamos, Senhor, causar impacto onde quer que andemos, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado. Salva este país, Senhor. Aleluia, Jesus. Que muitas vidas, ó Pai, se acheguem a Ti através de nós. Usa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus nos abençoe ricamente. Podem se assentar. Eu devolvo a palavra ao dirigente do culto, o nosso irmão Paulinho. Pastor. Esse mesmo Espírito, nós vamos ouvir um testemunho, irmão Renato Castro. Tenha bondade, irmão. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Amém. E com base nesta palavra, o Senhor tocou no coração que eu falasse. O quanto Ele nos surpreende, que vale a pena pregar esse Evangelho. Nós todos somos irmãos em Cristo, sabemos da dificuldade que muitas vezes é levar essa palavra, principalmente para os nossos. Amém? E hoje de manhã, o Senhor me fez uma surpresa. Eu estava trabalhando lá na loja e me visitou uma prima que eu não via há muito tempo. E é um tipo de pessoa que não tinha nenhuma característica, assim, pelo conhecimento que eu tive, nós não podemos julgar ninguém, mas que pudesse vir. E aí, com poucos momentos, assim, eu pude descobrir que ela, graças a Deus, está servindo ao Senhor. Ela é membro aqui da nossa igreja co-irmã da Filadélfia, ela e seu filho estão lá. E eu não vou dizer o nome porque ela também aguarda no Senhor que o seu esposo também se converta. Mas eu acho que é maravilhoso poder testemunhar quando a gente sabe que qualquer pessoa se rende aos pés do Senhor, quanto mais alguém que faz parte. Ela é filha de uma das irmãs do meu falecido pai, que também já é falecido. E nós louvamos a Deus por isso. Amém? Eu agradeço ao Senhor porque Ele me deu esse presente. Em nome de Jesus. Maravilhoso. Deus continua alcançando vidas, ainda hoje. Amém? E Deus usa você como instrumento para esse alcançar de vidas. E nós louvamos a Deus por isso. E nesta noite nós vamos ter o nosso momento de adoração também. Ofertar ao Senhor também é adoração. Ofertar ao Senhor também é uma forma de você fazer missão. Nós ouvimos aqui, eu até vou pedir que a gente passe as fotos que o pastor Marinaldo da Espanha enviou do trabalho que ele está fazendo lá. Quando o pastor Lima falou que a Europa está se fechando, ainda assim as vidas estão sendo salvas, estão sendo alcançadas pela palavra do Senhor. É interessante que com todas as dificuldades que eles têm, né, chegou só o pastor Marinaldo, a Zenaide, sua esposa, e o seu filho, o Tiago, e desses três, os irmãos já vão poder, acho que tem que diminuir as luzes, os irmãos vão poder ver que já tem uma família muito grande, a partir destes três que falaram de Jesus em Pamplona. Não queria encerrar sem antes mostrar essas fotos, que é complemento daquele e-mail que a irmã Eliane leu. Acho que mais um pouquinho. Os irmãos conseguem ver lá atrás? Conseguem? Aqui eles adorando a Deus. Pode passar outra foto. Aqui um trabalho com as crianças. Ali à direita é o Tiago, filho do pastor Marinaldo, que está tocando uma flauta. Pode passar. Aqui o trabalho que eles fazem lá com as mulheres. Aqui à nossa esquerda, a Zenaide, esposa do pastor Marinaldo. Pode passar mais uma. E olha o tamanho da família, de 3. Olha o tamanho que está a família. Vale a pena, irmãos. Vale a pena investirmos. Aliás, tenho aprendido isso. O melhor lugar para se investir é no reino de Deus. Amém? Deus não fica devendo absolutamente nada para ninguém. Ele sim acrescentará em tua vida.
Obrigado. Pode acender as luzes. Nós vamos louvar ao Senhor, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Enquanto estamos cantando, louvando, adorando o Senhor, você pode se levantar e nós vamos usar o gasofilácio. Tem uns envelopes aí no banco. Oferte uma oferta de amor que será direcionada para esta obra de missões. Você já pode, enquanto estaremos cantando, você já pode estar ofertando e tendo desta forma uma oportunidade de ser abençoado. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Aleluia. Os nossos anúncios para esta semana: amanhã temos a reunião do departamento de homens, normal, com ensaio do coral masculino. Estamos tendo sim uma assistência menor, mas isso já era programado, né? Na terça-feira nós temos o culto normal, de estudo da palavra de Deus e oração. Esteja presente se você assim puder. Quarta-feira, culto na congregação de Cachoeirinha, normal, às 20 horas. Na quinta-feira, culto jovem. Tu quer dar um anúncio também? Tá bem. No sábado, pela manhã, temos o jejum. Não, estamos num período de recesso. Domingo também a escola bíblica está, esse período, tão somente janeiro, em recesso. E, além do Paulinho, se mais alguém tiver um anúncio, vamos fazê-lo nesse momento. Pode passar. De Paulinho para Paulinho. Pessoal, sei que muitos estão de férias, mas só relembrando nossos cultos às quintas-feiras. Quinta-feira passada tivemos um culto diferente. Nós tivemos o Pare. Foi um formato de culto diferenciado. E quero convidar a todos os jovens, amigos que estiverem aqui em Porto Alegre, não estiverem no período de férias, quinta-feira então que vem, às 20 horas, grande culto jovem, onde será ministrada a palavra do Senhor e também estaremos exaltando o nome do Senhor com bastante louvores. Obrigado.
Vamos nos colocar de pé, então. Vamos agradecer ao Senhor por esta boa reunião, por este culto de adoração e louvor de caráter missionário. Fevereiro, novo culto missionário também. Nós louvamos a Deus porque você veio. Agradecemos também aos internautas que assistiram. Certamente foram alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. O Paulinho vai estar orando e assim encerrando. Antes, eu estava esquecendo já, quinta-feira às 19h30, intercessão. Continua a intercessão também ativa, tá bom? Pai amado, queremos mais uma vez chegar na Tua presença para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos, Senhor, que Tu nos deste de estarmos aqui na Tua casa, para cultuar o Teu santo nome e, acima de tudo, ouvir a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por esse evangelho, Senhor, que nos impacta. E porque Tu tens encontrado a cada um de nós de uma forma totalmente especial, Senhor, e individual. Agora eu te peço, Senhor, nessa semana que se inicia, nos dê a Tua bênção, a Tua graça, nos dirige, Senhor, conforme Tu queres, nos orientando e nos dando a Tua direção. Obrigado por este culto, abençoa todos que aqui estiveram, aqueles que nos acompanharam online, dando a Tua bênção e a Tua graça. E vai conosco, Pai. Sabemos que a Tua graça se renova todos os dias sobre a nossa vida. Se não fosse isso, o que seria de nós? Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Continua conosco, em Teu santo e maravilhoso nome. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém.